quero pedir a você agora, nesse momento, que pegue a sua Bíblia. Nós vamos estar meditando em algo que Deus colocou no meu coração para essa semana e nesta terça-feira, essa semana de Páscoa, que antecede a Páscoa. E eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Êxodo, a primeira Páscoa. Como é que ela foi? O que Deus está trabalhando em nossos corações nesse período? O que é importante nós termos em mente? Então, eu gostaria que você agora, aí na sua casa, enquanto eu vou já me assentando aqui para a gente conversar, você pega aí na sua casa e abra lá no livro de Êxodo, capítulo número 12. Êxodo, capítulo número 12, eu vou ler o versículo 3 e depois eu vou para o versículo 22 e vou ler até o versículo 24, tá bom? Então me acompanhe aí, tem a sua Bíblia aberta, se você a tem, e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Diz assim, Êxodo 12, 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Agora, você vai lá para o número 22, diz assim: então, tomai um molho de sopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, para os vossos filhos, para sempre. Graças a Deus. Olhe comigo agora, pedindo a direção do Senhor para tudo aquilo que Ele vai falar conosco e ministrar ao seu coração. Deus eterno, estamos aqui unidos, mais um momento de reflexão, mais um momento, meu Deus, de meditação na Tua Palavra, de maneira remota, conectados na internet, mas muito mais pelo Teu Espírito. Fala comigo, fala conosco, fala em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Hoje eu quero falar de Páscoa. Estamos aí em plena semana em que vai culminar no domingo de Páscoa, final de semana, sexta-feira, sábado e domingo de Páscoa. E é muito singular que tudo que nós estamos passando, eu já tenho falado em outras oportunidades, nas terças-feiras, que isso tem acontecido especialmente nesse período, que durante muitos séculos, desde o quarto século, a igreja instituiu de maneira oficial, mas já se fazia isso antes, se preparava 40 dias para que no dia em que se comemorasse a Páscoa, os corações estivessem sensíveis, maleáveis, tratáveis, para aquilo que Deus estaria fazendo naquele momento. Eu creio que nós estamos em um
difícil. E eu sei que esta Páscoa, ela vai ficar marcada de alguma forma. De algum jeito essa Páscoa vai ficar marcada. E eu quero crer, eu quero propor a você, juntamente com a sua casa, com a sua família, que nós deixemos uma marca de bênção, de alegria, de entusiasmo, um momento de rompermos com aquilo que precisamos romper e de abraçarmos aquilo que precisamos abraçar. Foi essa, na verdade, a grande manifestação, aquilo que Deus estava desejando para o seu povo naquele momento. Eu gostaria que, porque a primeira Páscoa foi assim, a primeira Páscoa foi dentro das casas. Eu não sei como é que vai ser até o dia da Páscoa. Nós estamos ainda na terça-feira, mas eu creio de todo o meu coração que essa Páscoa, ela pode ser a melhor Páscoa de toda a sua vida, porque ela pode marcar um momento de um novo começo na sua vida e na vida da sua família, porque foi isso que de fato aconteceu naquele dia, lá há milhares de anos atrás. E se Deus, na sua imensa sabedoria, se Deus, que está trabalhando, como eu tenho dito, na igreja, resolveu fazer isso exatamente nesse período, é muito certo de que algo muito forte, especial, transformador, Ele quer fazer a partir da sua casa. E eu quero propor a você algumas reflexões nesta noite, tendo isso como a nossa meta, colocando os nossos corações nessa direção. Você sabe que houve, na primeira Páscoa, um momento muito dramático. Estavam acontecendo várias pragas no Egito. A última praga, a praga que selou a libertação do povo de Israel, aconteceu de uma maneira muito peculiar, porque o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso, estabeleceu que todos ficassem em isolamento social, em isolamento total, durante um tempo, para que Deus pudesse operar a grande libertação que operou naquele momento na história de Israel. Alguém pode dizer, e eu não vou ficar polemizando, isso não tem nada a ver, é simplesmente uma coincidência. Eu já disse, repito, e vou dizer de novo, não acredito em coincidências. Isso não é coincidência, igreja. Isso é um momento único na história. Você nunca mais, provavelmente, viverá algo parecido com isso. Foi assim com o povo de Israel. Eles estavam confinados. A Bíblia diz que eles não podiam sair da porta para fora. O Senhor deu orientações muito específicas a Moisés e disse para ele: vocês vão sacrificar um cordeiro, e todos nós sabemos quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vocês vão fazer como que se fosse um pincel de ervas, e vão mergulhar nesse sangue, e vão passar nos umbrais da porta, e não vão sair para nada. E há de ser que todos aqueles que assim o fizerem, a praga vai passar, mas ninguém
da sua casa será atingido. Eu quero profetizar isso em nome do Senhor Jesus. Que essa Páscoa seja uma Páscoa, meu irmão, que essa praga fique fora da sua casa, não entre dentro das suas portas de forma alguma. Que a gente possa fazer dessa Páscoa uma Páscoa de fato em família, com o significado correto, certo. Que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, possa estar marcando a sua casa, e que você e a sua família saibam que nasce uma nova história para todos vocês, um novo tempo de vitória, de alegria, de contentamento, de unidade. Isso foi o que o Senhor desejou para o povo de Israel. Mas agora eu quero chamar a atenção para uma outra verdade, uma reflexão que precisamos fazer de maneira muito forte, intensa, posso até dizer. Porque às vezes a gente fica pensando que a libertação que Deus fez, meus irmãos, era tão somente nas mãos de Faraó e dos deuses que ali eram adorados. A Bíblia Sagrada fala, lá no livro de Êxodo, capítulo 7, do versículo 1 ao 5, que Deus disse que faria 3 coisas. Primeira, tiraria o seu povo do Egito. O Egito, todos sabem o que significa: o mundo. Depois, faria isso com grande manifestação e o julgamento de muitas pessoas, e que aqueles que estavam ali subjugando, humilhando o povo de Deus, iriam estar passando por todas aquelas dificuldades, e mostraria aos egípcios, assim como a Israel, que Ele é o Senhor. Agora, a gente pode cair no erro de pensar que a libertação de Israel foi em função de Moisés. Moisés foi o arauto, Moisés foi o que deu a direção, mas quem deu a libertação foi Deus. Deus é que fez todas aquelas coisas. Mas sabe o que me chama a atenção, meus irmãos, nessa história toda? É que de fato não eram os egípcios o problema, nem era Faraó. Ou você acha que Deus, num estalar de dedos, Ele poderia fazer com que todos os egípcios simplesmente tivessem impossibilidade de impedir o povo de Israel de sair do Egito? Ele é Deus. Por que 10 pragas? Por que esse período? Porque todos esses acontecimentos, quando chega lá no ápice, quando os primogênitos são mortos, irmãos, Deus é um Deus que trabalha para fazer com que nós entendamos as lições de uma maneira pedagógica. Eu tenho falado sobre isso. A pedagogia de Deus vai trabalhando, Ele é misericordioso, Ele vai fazendo todos os caminhos para que nós aprendamos de fato aquilo que temos que aprender. Quando você olha para a palavra de Deus e você vê o povo de Israel, irmãos, preste atenção, isso é muito sério. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus
venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, venceu Satanás, venceu tudo que poderia estar nos aprisionando. A vitória que Jesus Cristo teve para nos libertar foi completa. Hoje o nosso problema não é Satanás e nem é o mundo. Sabe qual é o problema? Sabe qual foi o grande problema do povo de Israel que levou eles? E aqui eu quero que você faça uma reflexão, porque o isolamento daquele povo, podemos dizer a quarentena, poderia ter sido de uma noite, de alguns dias, porque depois que eles saíram, eles foram até a entrada praticamente de Canaã, mas durou 40 anos. Por que durou 40 anos? Porque eles pensaram que o problema deles era o faraó. Os faraó, o Senhor podia dar apenas, como dizem, um peteleco, e acabava com tudo. O problema não era faraó, o problema não era o Egito, o nosso problema não é o diabo. O diabo já está derrotado. Não sei o que diga a Bíblia Sagrada. Jesus triunfou dele. Eu quero até ler com você agora. Eu anotei aqui para que você possa acompanhar aí na sua casa o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 12, falando sobre nós, que diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Da mesma forma que Deus operou grande livramento lá, e não era o problema, não era o faraó, era o povo que precisava entender quem Deus era. Assim eu creio que Deus está trabalhando na nossa igreja, na igreja dele, em todo mundo, que possamos acordar para essa verdade. O nosso problema não é o diabo, o nosso problema não é o mundo, o nosso problema não é o coronavírus, o Covid, seja lá o que for. O nosso problema é o nosso jeito de pensar, porque levou 40 anos para que o Egito, porque irmãos, Deus, isso é clássico, você já ouviu isso falar? Já ouviu isso? Com certeza. Tirar o povo do Egito é coisa fácil. O problema é tirar o Egito das pessoas. Pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus, é liberto, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e aí o Senhor nos convida para vivermos um outro tipo de vida, uma outra forma, de um outro tipo de sistema, o reino do Senhor. Mas nós estamos tão acostumados lá com o mundo, estamos tão acostumados com aquele jeito de ser, que mesmo salvos, mesmo libertos, mesmo lavados no sangue do Cordeiro, mesmo saídos do Egito, nós ficamos peregrinando no deserto, porque infelizmente o Egito, o mundo, acaba não saindo de dentro de nós. A Bíblia diz que só depois de 40 anos, olha aí o 40 de novo. E aí você pode acompanhar isso lá em Josué 5:9.
Josué 5,9 vai dizer assim, ó: quando Moisés já tinha morrido, Josué assumiu a liderança do povo de Israel. Ele foi orientado por Deus para circuncidar todos os homens que tinham saído do Egito e ainda não tinham sido circuncidados, que era a marca que o Senhor deu lá para Abraão. E aí no capítulo 5, no versículo 9, diz assim, ó, palavra de Deus: disse mais o Senhor a Josué: hoje, olha só, hoje, porque eles obedeceram, porque eles cumpriram a palavra de Deus, passaram por aquele momento, e quem sabe como que é uma circuncisão, sabe que como é dolorido. A Bíblia diz, às vezes nós não queremos passar por algumas coisas que vão nos trazer desconforto, que precisa acontecer para nós nos movermos na direção da promessa de Deus, de uma vida nova de fato. Não é que você não esteja salvo, não é que você não saiu do mundo, não é que você não foi liberto por Jesus Cristo, e nem quer dizer que você não vai morar no céu. Não é nada disso. Mas o problema não é sairmos do Egito, do mundo, é nós nos instalarmos em Canaã. O grande problema é que nós já saímos do mundo, mas não conseguimos nos instalar em Canaã, na terra da promessa, aonde o Senhor promete que tudo que nós fizermos vai prosperar, vai abençoar, fazer realmente com que a nossa vida seja uma vida plena e abençoada. 40 anos, igreja, 40 anos depois que saíram do Egito. E hoje eu quero que você medite, reflita. Por quê? Porque o que Deus quer fazer, quando começaram os problemas, eles saíram do Egito e começaram as dificuldades, as primeiras coisas que eles começaram a sentir foi a saudade daquilo que eles tinham no Egito. E o Senhor trabalhou de forma muito intensa para eles entenderem que Deus, que Ele, o Senhor, estava com eles. Mas nas primeiras dificuldades, e o Senhor estava junto com eles em tudo, abrindo o mar vermelho, dando maná, dando água, mas em cada problema, em cada situação, eles se fixavam apenas no que não tinham, e não no que tinham. E o desejo muitas vezes de voltar ao Egito mostra o pensamento escravo que eles tinham. Meus irmãos, Deus tem algo maior e melhor para você e para a sua família. Não esqueça disso. Já disse e vou repetir: não tenha pressa de voltar para uma vida que Deus não quer que você volte. E muitas vezes esse tipo de pensamento é muito sutil. É muito sutil. Porque realmente existem dificuldades, muitas vezes existem problemas, mas nós estamos com Deus e vamos vencer todos eles, e cada vez que nós enfrentarmos e vencermos, nós vamos nos tornar melhores ainda, para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós nascemos em Cristo, mas que agora nós precisamos transformar a nossa mente. Lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós precisamos transformar a nossa maneira de pensar. O jeito de pensar daquele povo continuava de escravo, e a Bíblia diz, está lá no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante: enquanto o herdeiro for menino, em nada se difere de um escravo, sendo dono de tudo, mas ainda precisa de tutores. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, acabou o tempo de tutor da sua vida. É claro que esse texto fala a respeito da emancipação do povo de Israel, daqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador, daquele momento, fazendo ali um paralelo, mas há um princípio aqui que você precisa
precisa aprender, que é fácil de você entender. Um homem rico pode ter muito dinheiro, ele pode ter várias Ferraris na sua garagem, mas o seu filho menor não pode pegar legalmente nenhum deles. Agora, o seu funcionário maior pode andar com ele, movimentar, pode até aproveitar mais aqueles carros luxuosos do que o próprio filho pequeno. Quando é que ele vai conseguir usufruir isso tudo? Quando ele amadurecer, quando ele parar de pensar como escravo. Deus tem uma vida de vitória para você. Nós não trabalhamos por salário, nós trabalhamos por herança. Deus está trabalhando em nossos corações. Ele tem uma vida de plenitude abençoada para todos nós. Creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós não temos mais que nos preocupar com Satanás. Foi isso que o Senhor disse: vocês nunca mais vão ver Faraó, eu vou lidar com ele. O Senhor Jesus disse: vocês não precisam mais se preocupar com Satanás, eu vou dar poder para vocês para pisar em serpentes e escorpiões. Há consenso, a maioria dos teólogos, que isso significa demônios. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, Deus tem uma vida plena para você. Está chegando a Páscoa. Faça dessa Páscoa um momento único para a sua família. Tome uma decisão: eu não vou mais viver no sistema do mundo, não vou estar mais me pautando por aquilo que o mundo dita. Eu quero ser um súdito do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu quero convidar a você, porque nós estaremos aqui fazendo 3 reuniões, sexta, sábado e domingo, e 3 lives, para que você possa participar conosco. E eu quero agora orar com você, para que essa Páscoa, de fato, seja uma Páscoa transformadora para a sua família. Nenhuma praga chegará à sua casa. E quando isso terminar, sua família vai estar muito melhor do que quando isso tudo começou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, esteja com a gente. Deus está nos guiando, Deus está nos conduzindo. Abra o seu coração para o que Deus está falando. E agora, una-se a mim em oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno Pai, Criador, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Santo, aquele que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, aquele meu Deus que deu a sua vida em resgate de todos nós. Em nome dele eu estou colocando todas as famílias que aqui estão me acompanhando, todas as famílias da nossa igreja. Ó meu Deus, ó meu Pai, olha para todos nós, Senhor, e que essa Páscoa, sim, meu Deus, seja a Páscoa de uma nova vida, porque a tua palavra nos ensina que a Páscoa é passagem. Vamos estar passando por isso, Senhor, e vamos entrar na tua promessa. Não queremos viver no deserto. O deserto para nós é passagem, não é morada. Senhor, ajuda cada um dos meus irmãos lá nas suas casas agora, cada pai, cada mãe, cada filho, cada um dos membros desta família, que tome isso no seu coração. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu
Te agradeço, meu Deus, muito obrigado. Graças a Deus. Diga amém. Louvado seja o Senhor.